Muitos olham para as árvores como se elas fizessem parte apenas da paisagem, mas a verdade é que elas são essenciais para manter a nossa qualidade de vida. Elas nos fornecem ar limpo e, em dias quentes, um clima mais agradável. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Diretoria de Parques e Áreas Verdes da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, iniciou um estudo que desenvolve um levantamento de todas as árvores da cidade, inclusive possíveis espaços para novos plantios. A coleta de informações para o Censo Arbóreo começou na região central e até 2023 a pesquisa vai abranger as demais localidades. A árvore está no espaço, está no tecido urbano. E esse tecido urbano, a árvore é apenas mais um elemento. Porém, ela é um elemento vivo, é um elemento provedor de serviço ambiental. E o que a gente precisa saber da localização? Só fazendo um parênteses, que esse censo que nós trabalhamos foi feito apenas em área pública, não entramos em nenhuma área particular. E aí o que acontece? A área pública é frequentada por tudo e todos, e aí a gente tem muitos conflitos, por exemplo, da árvore com o poste. O principal conflito que a gente tem é com a fiação de energia e cabeamento de telefonia, de rede de internet. Foram identificados até o momento 1.369 árvores, com cerca de 93 espécies na região central de Jacareí. A equipe técnica da Diretoria de Parques e Áreas Verdes analisou as medidas de cada árvore, tanto a altura quanto ao redor do tronco, a condição da saúde e também a localidade das árvores. E essa é um dos passos, um dos primeiros passos para a gente ter esse plano de arborização, porque é exatamente isso, a gente primeiro saber qual que é a situação atual do município nessa questão de arborização. Então, na verdade, é uma intenção que o município já tem há bastante tempo, até antes a gente estar aqui, mas desde que a gente entrou em 2017, a gente colocou essa ideia de ter esse plano e calhou de a gente começar a executar agora, mas é o que eu falei, é só um primeiro passo de muita coisa que a gente ainda sabe que precisa fazer relacionado a essa parte de arborização. A ideia da coleta de todas essas informações é criar um mapeamento das áreas verdes e identificar quais são os maiores problemas relacionados à condição das árvores e o impacto do ambiente urbano sobre elas. E nós aqui, o que a gente quis fazer? Criar um cadastro dinâmico, não é um cadastro estático, porque a ideia dele é que haja atualizações e que à medida que entrem árvores e saiam árvores na cidade, esse cadastro seja alimentado, para que a gente tenha esse conhecimento e acompanhamento das árvores, para que quando eu vá fazer uma vistoria solicitada por algum cidadão, eu já tenha alguns dados prévios dessa árvore, eu já sei que árvore eu sei a última manutenção que foi feita. Outra questão importante da gente ter bastante dados tem a ver com relação às interferências, para a gente entender qual é o maior problema das árvores aqui em Jacareí, com relação à fiação, com relação a raízes, com calçamento. Então, com a compilação desses dados que a gente vai ter essa informação. O levantamento inicial do censo ainda identificou os locais que mais necessitam de plantio de árvores. É o caso das ruas Bernardino de Campos e Lúcio Malta, e também da Avenida Siqueira Campos. Da região central, essas avenidas, por exemplo, muito movimentadas, são das que precisam mais ser arborizadas. E, no caso, justamente porque elas não têm nenhum tipo de proteção, são regiões muito quentes. Então, elas têm o asfalto, que recebe sol o dia todo, e ele acaba emitindo essa radiação durante o dia, então a região fica muito quente por conta disso. Como não tem nenhum tipo de proteção do solo, né? Inclusive isso aumenta até o desgaste natural de calçadas e asfaltos, porque com o excesso de sol nessa região, ela vai desgastando com mais facilidade, vai ressecando. Então chuva, aí deixa ela fria, aí sol, esquenta, então é um material que vai sendo desgastado com mais facilidade se não tiver uma proteção térmica, uma proteção, uma barreira física, né? A árvore é uma barreira física contra os raios solares. Um estudo divulgado na revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana aponta que ruas mais arborizadas reduzem os gastos públicos com a manutenção do asfalto. Essa é apenas uma de tantas vantagens que a presença de árvores na região urbana oferece. Outro ganho é a diminuição das zonas de calor, que nos traz uma sensação de temperatura fresca, além das árvores ajudar a manter o ar mais limpo. Esses benefícios entregues pela arborização são chamados de serviços ecossistêmicos. Quais são os principais aqui no caso? Nós aqui estamos conversando muito bem, agradavelmente, embaixo da sombra de uma árvore. Então, um deles é esse, né? É prover a sombra e o conforto térmico, esse é um dos principais.
Outro serviço ecossistêmico importante das árvores é a ciclagem do ar, né? Ela captura dióxido de carbono e emite oxigênio, então ela purifica o ar. Sombra e ar puro são benefícios da arborização urbana mais palpáveis no dia a dia. Mas o plantio de árvores colabora no restauro do equilíbrio do ecossistema e ajuda a construir uma cidade mais sustentável.